Eu aconselho que você assista esse vídeo porque cada pergunta é praticamente uma aula. A gente vai falar de materiais, impressoras, configurações, tudo que cobre aí o mundo de impressão 3D, não só para iniciantes, mas também para usuários mais avançados. A gente separou aqui as melhores perguntas e respostas do 3DPA Responde, dos 3DPAs. Assista. Se você não quiser assistir, deixa o vídeo rolando como se fosse um podcast e vai ouvindo porque vale a pena. Depois da vinheta, vem junto! Pergunta interessantíssima do Rogério, olha só. O Rogério perguntando aqui, gostaria de saber qual material para usar para fazer botão de fritadeiras. Você fala assim, botão de fritadeira, como assim? Seguinte, botão de fritadeira, provavelmente, aliás, certeza, ele está exposto a uma temperatura um pouco maior. Então, qual é o material ideal? Você pode trabalhar com ABS, você pode trabalhar com ASA, você pode trabalhar com Triton. Eu acho que são os materiais com maior resistência térmica. Com algum conhecimento de impressão 3D você consegue ter peças precisas, com encaixe bonitinho e consegue ter bom acabamento. PETG daria? Daria, mas talvez a resistência térmica não seria suficiente. PLA nesse caso nem pensar, mesmo sendo meu material preferido. PLA nesse caso não dá. Então, Rogério, vai nesses três que vai dar bom. Outra pergunta aqui, aplicação Rafael Vale perguntando. Gostaria de fazer um paralama para o meu patinete. O original de metal simplesmente vive rachando. Rafael, para você ter um paralama que tem alguma durabilidade, você precisa de um material que tenha talvez um pouco de flexibilidade além da resistência mecânica. Poliamida, nylon com fibra de carbono. Você vai ter a flexibilidade que você precisa quando esse paralama relar em algum lugar e você não vai quebrar. É um material mais caro? É um material mais caro, mas é um material que deixar teu patinete tunadão, é um material com acabamento superficial muito bacana. Então, nylon com fibra de carbono. Eu vou deixar até o link desse material na nossa loja 3DPA. Se você, Rafael, ou qualquer pessoa que se interessar pelo material, quiser comprar, Volt, nylon com fibra de carbono, vale a pena. E já fazendo um link para as perguntas do Rogério e do Rafael, quero te fazer um convite. Que tal você se tornar um dos melhores profissionais, especialistas da impressão 3D e ganhar dinheiro com essa tecnologia, com o teu conhecimento? Vem com a gente no nosso curso Impressão 3D Total. Nós somos a maior escola de impressão 3D da América Latina com mais de 4.500 alunos desde 2016. A gente não está aqui há 6 meses, um ano, a gente realmente tem bagagem na impressão 3D. Então vem aprender com os melhores, você vai gostar do curso e vai se tornar um especialista qualificado na impressão 3D. Pergunta interessante do Roberto Okami, que a gente tirou do nosso vídeo de softwares para modelagem 3D. Se você quiser depois assiste, link está na descrição. O Roberto perguntando se tem algum software de modelagem gratuito para Android. Ele quer comprar um tablet e quer fazer desenho digital e para ler livros, mas está querendo aprender modelagem 3D para imprimir cenários e personagens de RPG de mesa. Olha que bacana. Além de algumas miniaturas para pintar. Desde já, obrigado. Vamos lá. Modelagem orgânica, modelagem artística. Fica difícil ter um aplicativo para dispositivos móveis, mas existe um que você talvez consiga usar para fazer algumas coisas e é muito fácil de usar, chamado Sharper 3D. Ele foi feito para dispositivos móveis, para tablets, e depois inclusive que se portou ele para computador. Ele tem duas versões. A versão gratuita você tem uma limitação de projetos. A versão paga você obviamente tem uma série de outras funções, mas o legal é, você aprende a usar o Sharper 3D até você entender se ele é o aplicativo ideal para você. E depois, se você vai usar para fins comerciais, vale a pena pagar. E ele é por assinatura também, outra vantagem. E você usa no seu tablet, instala o aplicativo no tablet, você grava os seus documentos, os seus projetos na nuvem e você abre onde você estiver. Mais uma pergunta sobre modelagem 3D, software de modelagem 3D. O Ricardo aqui perguntando, gostaria de saber qual software para modelagem 3D você recomenda em termos de facilidade de uso. Estou testando o Solid Edge 2023, mas estou achando um pouco complicado, pois não tenho experiência com esses softwares. Obrigado. A gente está usando bastante o Autodesk Fusion 360. É um software completão que chega a trabalhar tão bem quanto o SolidWorks, numa faixa de preço muito menor, e o F360 tem uma versão gratuita para hobbyistas. Você não paga nada e você tem praticamente todos os recursos. Eu usaria o Fusion 360. Se você for do 0 iniciante, tenta o Tinkercad, que é um software que até criança usa, e aí você começa a entender o conceito da modelagem 3D, mas eu acho que o Fusion 360 seria a melhor opção para você. Próxima pergunta aqui do Visual Designer RPM. Usando o bico 0.6, como deixar a camada de topo mais lisa, sem ironing, no caso ironing, fica muito marcada? Você tem que observar 2 pontos.
Primeiro, o fluxo da camada de topo é importante, porque você está usando 0.6, vai sair mais material. E segundo, velocidade. Só que a tua temperatura tem que estar bem acertadinha. Então trabalha com velocidade e com o fluxo da camada de topo, que deve melhorar os dois parâmetros. Testa bastante, tá? Felipe Gazola 1 perguntando, tem alguma dica para impressões frágeis de grande área, mas baixa altura? Vou enviar uma foto. Ele até mandou uma foto bem interessante. Olha, a peça, Felipe, até parece ser fácil. O que você tem que se preocupar é o seguinte: passa o produto na mesa de maneira bem uniforme, a mesa inteira tem que estar prontinha para estar bem aderente à peça, né, ou vice-versa, obviamente. Temperatura um pouquinho mais alta e trabalha aí com talvez o bico um pouquinho mais próximo da mesa para garantir que a sua peça toda grande vai ficar aderente à mesa até o fim da impressão. As bordas da peça podem empenar, pode dar warping. Se precisar, coloca um pouquinho de brim, que pode ajudar também. Mas são peças fáceis de imprimir, se você tomar esses cuidados. Pergunta muito bacana de dois aqui, New Creation Brasil e o Júlio Elias. Vale a pena fazer Direct Drive na Ender 3? Essa pergunta é super interessante. Vamos lá, primeiro eu vou explicar por que não tem, tá? Direct Drive na Ender 3 ou na Ender 3 V2 não tem por quê? Porque ela não tem o duplo Z. Se você pegar o perfil do eixo X e movimentar do lado direito, você vê que tem um jogo, né? Onde não tem um segundo eixo Z. Para colocar Direct Drive, que é mais pesado, você vai acentuar esse efeito, né, esse balanço. Então, para ter Direct Drive, tem que ter duplo Z. O que eu faria? Não faria, né? Eu gosto de comprar a impressora prontinha e já usar. Se você não tem como vender a sua Ender 3 ou 3V2 e comprar uma S1, por exemplo, ou se você não tem nenhuma maneira de comprar uma segunda impressora, talvez faça sentido, mas saiba que vai ser complexo de montar e vai ser complexo de regular. Se você colocar duplo Z, funciona bem. Luciano Schmidt, tentando colocar um QR Code na primeira camada com troca de cor. Alguma dica para ficar legível? Se você está falando primeira camada mesmo, você tem que trabalhar bastante com a distância entre o bico e a mesa. Você não vai ficar tudo esmagadinho e o QR Code fica uma porcaria. Se você vai trabalhar com a troca de cor, como a gente fez em alguns vídeos, uma parte, a base, e depois você coloca por cima, é legal você trabalhar com uma espessura de camada menor, uma velocidade também um pouquinho menor e dar uma reguladinha na retração, que aí o QR Code fica perfeitinho, legível. Se você usar a espessura de camada maior, as partes do QR Code vão ficar bem unidas e talvez, né, a câmera ou o aplicativo tenha dificuldade em identificar. Qual parâmetros tem de mexer para diminuir os fiascos na impressão? Você falou os fiapos, mas para sua impressão não ter fiapos e não ficar um fiasco, o principal é retração. Trabalha com velocidade de retração e distância de retração. Acerta a velocidade principalmente do PETG, se é PETG que você está usando, e material sempre sem umidade. Se você fizer isso, os fiapos vão diminuir, a sua peça nunca mais será um fiasco. Quando eu tento fazer uma impressão, a primeira camada não adere à mesa de impressão. O que pode ser? Eu vou te deixar um vídeo aqui, primeira camada de mestre, que vai te ajudar a fixar bem a peça. E cara, tem mais uns 2 ou 3 vídeos da 3D Print Academy que te ensinam. Tem uma série de coisas, temperatura da mesa, se a mesa tá limpa, o produto da mesa que você tá passando, se a temperatura da mesa tá uniforme, então não vai descolar uma parte e ficar aderente à outra. Tem uma série de fatores, tá? E esse é um dos principais pontos que o iniciante tem que saber para ter impressões de sucesso, né? Impressões que funcionem e que não descolem, tá? Então eu vou deixar os vídeos aqui para você assistir e para você se aprofundar mais. E bom nivelamento também, nivelamento certinho é essencial. E aí já te falo, a gente sempre abre caixinha de perguntas lá no Instagram. Então fica de olho lá, se inscreve no nosso Instagram, segue a gente e participa das caixinhas de pergunta. E também te peço, coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida na impressão 3D. Bota aqui pra gente entender o que você quer saber e a gente também produzir vídeos bacanas, né, que resolvam os problemas de vocês. O Márcio Viana, que quer saber o seguinte: que produto usar para fixação quando substituir a manta da mesa de impressão por vidro? Márcio, estou cheio de produtos aqui na mão. Spray adesivo da Cleaver, spray adesivo fixador da National 3D, o Abond, o Adere, que é um dos meus preferidos. Tá caído tudo, só tenho 2 mãos. Um outro spray fixador que funcionou bem também, da marca Cotrim, comprei no Mercado Livre. E também tem aqui o spray Carina, que é basicamente para PLA. Os outros, todos aqui, funcionam com PLA, com PETG, com ABS, principalmente com ABS, né? Eu gosto mais de vidro, quem me conhece já sabe, porque o vidro ajuda a manter a planicidade da tua mesa se ela tiver empenada, deixa a mesa mais rígida e também ajuda você a nivelar um pouquinho melhor, além de deixar aquela primeira camadinha super brilhante. Faz sentido usar vidro e tem aí uma série de produtos para você testar. Mais uma pergunta agora aqui do Rafael Oliveira: como imprimir uma meia esfera sem que o topo fique marcado?
Rafael, existe um recurso do Cura chamado Adaptative Layers, onde você começa a imprimir, né? Imagine que a meia esfera, né? Ela é convexa, né? Você vai fechando aqui, a parte de baixo ele imprime com uma resolução menor, uma espessura de camada maior, e conforme o ângulo vai crescendo, né, até ficar, digamos, 100% na ponta da esfera, ficar 100% horizontal, a espessura de camada vai diminuindo, então você tem um efeito menor da escadinha. E sempre camadas de topo eu gosto de imprimir a metade da velocidade da parede, então lá em cima você vai perceber que o tempo de impressão vai aumentar, porque ele vai imprimir mais devagar. Então, usando esses dois recursos, você consegue uma meia esfera mais lisinha. Olá, quero saber, é melhor tirar a peça frio ou quente depois dela estar pronta? Deixa a peça esfriar, por quê? Porque quando você acabou de imprimir, na pressa de tirar, a mesa ainda está na temperatura de fixação da peça, que é a temperatura de deformação do material. Então imagina que PLA é entre 55 e 60. Acabou de imprimir, tua mesa está a 60 graus ainda, você vai lá e você pega a peça e a peça deforma. Você perdeu a tua impressão. Imagina fazer isso com uma peça que levou 15, 20, 30 horas de impressão. Então, espere esfriar abaixo da temperatura da mesa. Está a 60, espera 45, 50. Se deixar esfriar bastante, a peça vai descolar. Se você tiver tempo para fazer isso, a peça chega até a descolar sozinha. Apesar de ser um cara um pouco ansioso na hora de imprimir, quando termina, eu tento esperar um pouquinho a mesa esfriar, para depois tirar e garantir que eu não vou perder a peça por erro meu. Fala sobre material ASA, abraço de Portugal. Um abraço para você, Franco, e para toda Portugal. A gente tem muito seguidor de Portugal, muito aluno daí também, muitos alunos portugueses. Muito obrigado pela confiança na 3D Print Academy. A gente pode considerar que o ASA é uma versão com proteção UV do ABS. Então ele tem as mesmas características técnicas do ABS, as mesmas características mecânicas, mas ele é um material que tem uma maior durabilidade para você usar as peças no externo, por exemplo. Qual é a desvantagem do ASA, no caso aqui no Brasil? A variedade de cores é muito baixa. Talvez aí na Europa você possa encontrar o ASA com outras cores. Pergunta agora do Wagner Kimura: como não deixar marcas e suportes tão aparentes? Bacana, a tua própria pergunta já responde parte dela, né? Vai ter marca, não tem jeito. Para ficar menos aparente, eu basicamente trabalho com dois parâmetros básicos. Eu não fico tentando usar subparâmetros, coisas muito cabeludas. Dependendo do fatiador, cada um tem seu nome, né? Existe um gapzinho entre o suporte e a peça. Esse gapzinho, geralmente, ele tem a medida da espessura de uma camada. E aí você pode aumentar e diminuir. Quando você diminui, você deixa o suporte mais colado a base da peça, consequentemente mais difícil de tirar. E um outro parâmetro que para mim ajuda bastante é a densidade desse suporte. Quando você coloca uma densidade muito alta, você garante que o suporte vai segurar mais a peça, mas você vai ter mais marcas. Quando você diminui a densidade, você vai ter um suporte menos eficiente, mas a peça ficará menos marcada. Esses dois parâmetros, o gapzinho e a densidade, podem te ajudar a chegar aí numa superfície da parte de baixo da peça não tão marcada, mas tem que testar. E para cada material, para cada velocidade, para cada espessura de camada, você tem uma configuração de suportes também diferente. É possível ter apenas a venda de produtos 3D como renda? E eu complemento com a pergunta do Tutuca. É possível estimar uma renda mínima para quem quer um extra, né? Camila, dá para fazer, depende de dedicação. Imagina que a pergunta do Tutuca é o teu primeiro estágio, você ter a impressão 3D como renda extra. Você vendendo produtos de baixa responsabilidade por um preço relativamente barato no Mercado Livre, você consegue faturar entre R$1.000 e R$3.000 com uma impressora simples, uma impressora. Mas você tem que ter demanda. O bastidor, né, de faturar entre R$1.000 e R$3.000 com uma impressorinha básica, é uma série de conhecimentos que você tem que ter. Alguns conhecimentos você aprende, outros conhecimentos você adquire com a experiência. E o segundo estágio, né? Uma vez que você começa a usar a impressão 3D para obter renda extra, você descobre 1, 2, 3 produtos que começam a vender bem, você começa a promover mais esses produtos, o seu nome vai, digamos, se tornando mais conhecido e você começa a virar referência em alguns produtos. Aí você pode transformar a tua renda extra em tua renda principal, mas é um caminho. E você não pode negligenciar, isso é tanto para a Camila quanto para o Tutuca. Não dá para negligenciar o conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico você não consegue fazer peças de qualidade e o que você vender, o seu cliente não vai gostar. Usar muito ironing degrada mais rápido o bico de impressão? Na minha opinião, não. Porque, na realidade,
o tempo que você vai usar o ironing, ele é relativamente pequeno em relação à peça toda que você vai imprimir. Obviamente é mais tempo imprimindo, é mais desgaste no bico, mas não é considerável, então eu consideraria que não. E agora a pergunta do meu amigo e aluno, Luiz Albero: o que ainda falta do Cura? Que recurso seria muito legal que ainda não foi feito? Eu pelo menos enxergo 3 recursos, a opinião do Oswaldo, pode ser até que eu esteja viajando também. Primeiro recurso: poderia existir no Cura um posicionamento automático mais eficiente para entender uso de suportes, posição da peça. Ainda que na resina isso já funciona bem, mas no filamento ninguém incorporou ainda isso de uma maneira bacana. Outro recurso: existe plugin, inclusive, está no marketplace do Cura, mas é caro, você pode usar por 15 dias, se não me engano. Podia ter um plugin mais baratinho, mais simples, que te ajudasse a definir regiões de preenchimento de enfio, dependendo da forma de uso da peça, do esforço que ela vai sofrer, por exemplo. E o terceiro, que é uma feature que tem no Pulse Slicer, e no Cura também seria muito bacana, aquele pincelzinho que define onde vai ficar a costura. Você pinta na peça onde a costura vai estar e o fatiador faz o trabalho dela. No Pulse Slicer quebra um baita de um galho, e no Cura talvez falte um posicionador de costura mais eficiente também. Esses são os 3 recursos. E a gente tem um vídeo de resina versus filamento. Qual a melhor tecnologia? Eu vou colocar essas 2 tecnologias para brigar uma com a outra. Qual é a melhor delas? Resina ou filamento? E o legal é o seguinte, nesse vídeo eu recebo muita pergunta: quero fazer tal tipo de coisa, qual é a melhor tecnologia, enfim. O legal é o seguinte, eu vou tentar, além da tecnologia, eu vou tentar dizer qual é o melhor material e qual é a melhor impressora para fazer isso. E tudo que eu falar de produto tem links aqui na descrição. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like, enfim, toda aquela pataquada toda. Se você gosta da gente, se inscreve porque vale a pena, vamos lá. Primeira aplicação aqui do Jeremias, para trabalhar em escola e em Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu acho que hoje a melhor impressora para educação é a Ender 3 V2 Neo. Fácil de montar, entrega uma boa qualidade, não dá muito problema. Quer imprimir bonecos tipo soldadinhos Gulliver? Usar o que? Qual a impressora barata para iniciante? Resina, com certeza. Eu usaria inclusive uma resina ABS-like ou uma resistente a impacto. Talvez ficaria com uma Halot One, Creality Halot One, que é uma impressora barata e de excelente qualidade. Preciso fazer uma parte de uma fonte de energia, no caso a tampa da fonte. É o Focus Flow que está perguntando. Seguinte, filamento. E eu usaria FRP, o filamento, se eu não me engano, com resistência à chama. Ele é flame retardant. Miniaturas em escala HO 1:87. Veículos, vagões, locomotivas, construções. Para as peças maiores, as construções, o solo, filamento vai bem. Para as peças pequenas, os vagões, os veículos, enfim, resina é essencial. Então talvez um misto das 2 e 2 impressorinhas de entrada, uma Ender 3 V2 Neo e uma Halot One também funciona muito bem. Meu interesse é na fabricação de próteses para gatos e cachorros, filamento. E como os pets são animais menores, né, do que o ser humano, uma impressora menor vai bem. Uma Ender 3 S1 Pro pode ser ideal porque você vai usar materiais de engenharia para fazer as próteses e órteses. Para impressão de tampas de tubo de alumínio, para uso externo com contato UV, resina ou filamento, e usa ASA, que é um ABS, segundo o nosso Rafa Bastos, nosso parceiro Rafa Bastos, é um ABS que deu certo. Então o ASA ele tem resistência a raios UV e não vai perder nem a cor e nem as propriedades quando exposto ao sol. Gostaria de fazer action figures e diorama. Melhor resina ou filamento? É a mesma história do ferromodelismo, enfim. Para peças maiores você pode usar filamento, para peças menores, resina. Birosca. Muito bom. Melhor resina para fabricar paintball. Depende do que você vai fazer, tá? Acessórios para paintball, filamento vai bem. E dá para usar inclusive compostos com fibra de carbono. E uma impressora que comporta, né, o uso de materiais de engenharia como uma Ender 3 S1 Pro, por exemplo. Outra, Henrique Moura Alves, quer fazer produtos para vender, como suporte para controle de videogame, suporte para headset, decoração, bonecos geek, cara, PLA, filamento. Uma Ender 3 V2 Neo já te atende muito bem para você começar, vai que vale a pena. Marcelo Juliano, brinquedos e protótipos para drones terrestres, aéreos e naval. Filamento, CR10 Smart Pro, ou se você quer uma impressora um pouco menor e mais barata, uma Ender 3 S1. Eu e minha esposa trabalhamos com bijuterias de resina epóxi e queremos uma impressora 3D para nós mesmos fabricarmos as matrizes de moldes de peça. Eu acho que resina é a ideal. No seu caso, eu pegaria uma Halot, é tanto o nome da Creality, é Halo Plus, enfim. Eu pegaria uma Halot One Pro, tem uma área de impressão boa, você pode imprimir todas as suas matrizes com
excelente qualidade para fazer miniaturas para jogos de tabuleiro e outros bonecos de personagens. Qual seria o ideal? Cara, a resina vai bem, só que você vai ter que dar um acabamento na peça. Agora, se você quer imprimir a pecinha na cor do filamento, o filamento vai melhor, tá? Peças sem muito detalhamento com filamento, senão você vai ter que ir para resina, não vai ter jeito. Suporte de TV e monitores, filamento, com certeza, e usa materiais mais resistentes. Peças de reposição automotivas de motocicleta. Vamos lá, peças externas, paralamas, algum protetor, enfim, ABS vai bem, ou até asa, porque tem a resistência a raios UV. Se você quer fazer lanternas, aí resina vai bem, resina clear, resina transparente, coloca um pigmentozinho, você faz a tua lanterna da cor que você quiser e funciona muito bem. Imagens de artigo religioso cristão. Eu iria de filamento para peças maiores e resina para peças menores. Cascos de barcos de radiocontrole. Vou falar de material primeiro, tá? PLA ou PETG. Você tem que se preocupar com a aderência entre camadas, porque os cascos não podem vazar. PETG é melhor para aderência entre camadas, mas ele é um pouco mais flexível. E eu usaria uma Ender 3 S1 Pro. 3D Evolute perguntando se 2024, ano que vem, tem tudo para ser das impressoras com Clipper aqui no Brasil. 3D Evolute, nosso aluno. Fala, meu querido. Olha só, a gente está vendo já esse ano um movimento bem forte de lançamentos de impressoras rápidas. Não necessariamente só com Clipper, mas são impressoras que realmente têm uma série de recursos. Está mudando completamente o mercado de impressão 3D e quebrando a principal barreira, que é o tempo de impressão. Mas 2024 eu acredito que das novas máquinas, a maioria será de máquinas rápidas. E quem tem máquina antiga, Oswaldo? Tem ali o Sonic Pad, tem os dispositivos que te permitem espetar o Clipper, tem Raspberry Pi, então ninguém vai ficar desamparado e todas as máquinas poderão imprimir com mais velocidade sem perder a qualidade. Então fiquem tranquilos, todo mundo vai conseguir fazer isso. Quanto maior a densidade, o objeto fica mais resistente? Pergunta bacana, Minotauro. Via de regra, sim. Quanto mais sólida a peça, mais resistente. Mas qual é o efeito colateral disso? Peça mais pesada, com mais tempo de impressão. Qual é o grande segredo aí para você usar enfio de forma eficiente? Primeiro é usar o tipo de enfio específico para aquela aplicação e segundo é testar variação de enfio para saber onde existe um bom equilíbrio entre densidade de enfio e resistência mecânica. O ideal é estudar bastante enfio para que você imprima de maneira inteligente e ao mesmo tempo resistente. Eu já deixo uma dica, procure ver a possibilidade de usar o padrão giroide, que ajuda a distribuir tensão em todas as direções da peça, então é bem interessante. O do giroide ou até mesmo o honeycomb funciona muito bem e você não precisa ter uma peça completamente sólida para ter uma peça resistente. Estou começando agora, tenho uma impressora, quais são as melhores dicas que eu posso utilizar? Então, primeiro, invista bastante tempo em conhecimento. Segundo, domina o nivelamento da mesa da sua impressão, que a maioria dos problemas de um iniciante vem do nivelamento incorreto ou por não saber ainda como fazer direitinho. Terceiro, começa pelo PLA. Quarto, tenha paciência, porque existe um tempo aí para você absorver todo o conteúdo, tá? Invista em erro, erre bastante, quanto mais você erra, mais perto você fica de dominar a tecnologia. E falando, né, em dominar a tecnologia, vem você também para o nosso curso Impressão 3D Total. Temos mais de 4.500 alunos desde 2016, formando os melhores profissionais de impressão 3D no Brasil. Lista de espera está aqui na descrição do vídeo. E quem é aluno, além de ter um conhecimento para te tornar um profissional avançado de impressão 3D, você também tem descontos em impressoras, filamentos e produtos de impressão 3D. Vem com a gente, a próxima turma está chegando. Pergunta do Rafael: como imprimir corretamente em resina sem que o objeto desgrude durante a impressão? Vamos lá, a gente tem aí dois momentos onde a impressão pode desgrudar. Primeiro é a parte que tem contato com a plataforma e segundo, partes da peça que podem descolar entre si e enfim, fica um pedaço da peça para baixo, enfim, dá um belo de um problema. Você precisa ter tempo de cura das primeiras camadas, aquelas que estão aderentes à plataforma, tempo de cura tem que ser maior. E geralmente a gente usa 3:1, isso vai variar de resina para resina. Se for de repente 10 segundos, tem quase 1 minuto, aí 40 segundos, 1 minuto de tempo de cada camada inicial, para não desgrudar da base da plataforma. Certifique-se de que a peça não tem paredes muito finas. E segundo, pontos de contato do suporte com a peça não pode ser ponto tão fininho, senão também a peça fica frágil e pode descolar no meio da impressão. Observando esses pontos, você vai garantir que as suas impressões não vão descolar durante a impressão de resina. Filamento TPU flexível, dicas de utilização. E outra do Rafael Tomasi: qual o segredo para imprimir TPU? Tá difícil, viu? Para você imprimir com TPU, com filamento flexível em geral. Primeiro,
filamento tem que estar seco, não pode ter umidade. Segundo, é difícil acertar a retração. Então, certifique-se de que você tem uma geometria que não precisa de retração, porque talvez você tenha que desligar. Terceiro, imprimir bem devagar. Uma Bowden, ela imprime talvez a 15, 10 milímetros por segundo. Uma Direct Drive, que é mais recomendado para TPU, para flexível, você pode imprimir em 20, 30. Agora, existem filamentos novos, um pouco mais duros e um pouco mais compostos, né? Que você consegue imprimir em impressoras Bowden com velocidade de 30, 40, numa boa, com retração, que a peça fica boa. Tem um vídeo aqui, vou deixar link na descrição, onde eu falo tudo sobre filamentos flexíveis, como usar, assiste para complementar o que eu acabei de falar. Danilo Augusto perguntando qual é a melhor plataforma para vender produtos com impressora 3D. Opinião minha, Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre é referência. Hoje todas as grandes marcas estão no Mercado Livre. Existe SEO para Mercado Livre também, que é a otimização das buscas do Mercado Livre. Então, primeiro, faça bons produtos, saiba comunicar o que você está vendendo. Terceiro, bom atendimento, boa entrega. E aí, observe muito bem no Mercado Livre, tanto os ads quanto o SEO. Tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Resolva problemas que você vai vender e vai ser referência no seu mercado. E agora uma pergunta do Beto. Meu PC não tem placa de vídeo e trava muito no Fusion. Me indica uma placa com bom custo-benefício. Eu tenho um PCzinho, tem 16 GB de RAM, tem um i5 de última geração e ele tem uma placa GTX 1650, que deve estar em torno de 700, no máximo R$1.000. Roda o Fusion numa boa. Agora, super importante, tem a SSD em vez de HD e 16 GB de RAM é recomendado, tá? Com 8 você vai sofrer um pouquinho. Pergunta do Thiago TVB. Quais configurações eu preciso prestar mais atenção para realizar uma boa impressão? Primeiro, velocidade e temperatura. A combinação dos dois vai definir se a tua qualidade está boa ou não. Isso em conjunto com espessura de camada, as 3 configurações principais, fundamentais. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir mais sobre as 3 configurações. Depois, é legal você entender bastante sobre retração e, por fim, costura e fluxo. Vender impressos STL do Thingiverse, que são objetos comuns, sem direito de imagem, né? Direito de venda. Vamos lá. Se alguém modelou uma peça, colocou no Thingiverse, mas colocou a licença não comercial, via de regras tem que respeitar, né? É o pedido que ele fez, segundo o Creative Commons, né? Que é o tipo de um copyright informal e que todo mundo acaba respeitando ou não. Então, se tá lá, não pode vender, não pode vender. Agora vem uma discussão, né? Agora o outro lado. Você fez uma parada, disponibilizou lá e você só pode imprimir pro seu uso, você não pode vender. Então, desculpa, nem coloca o arquivo lá, entendeu? Tipo, também todo mundo quer botar o arquivo para aparecer, dizer que é um bom modelador, um bom criador, mas não pode usar a minha peça para vender. Pô, então cria aí uma licença, a própria pessoa, para que ela possa licenciar essa peça para que as pessoas possam imprimir e vender, tá? Então isso é... Cara, a gente vai entrar numa discussão de moral e ética, tá? Mas se o cara falou que não pode, é porque não pode, tá? Tem que procurar peças que são passíveis, né, de venda, né? Ou... para você quebrar esse ciclo todo, aprende você mesmo a modelar. Que aí você cria suas próprias peças com o seu toque de design, resolvendo problemas reais. E aí você não se preocupa com isso, porque suas peças serão exclusivas. Drica RMF. Por que a peça empena quando está imprimindo? No caso o PLA. Tem uma série de fatores aí. Primeiro é o nivelamento que não está correto, então a peça ela não está tão aderente à mesa. Talvez aproximar um pouco mais do bico da mesa ajuda bastante. Segundo, a temperatura da mesa acima, olha só, acima da temperatura indicada. Você bota 70, 75, mas vai grudar mais. Não, começa a empenar. E o terceiro, tem o material. Alguns materiais, alguns PLAs não é PLA puro, ele é uma blenda com algum outro material, às vezes com ABS, e aí você tem um pouco das características do outro material, por isso que empena. Para você resolver esse problema, aumenta a tua área de contato, usa o Brim, que ajuda bastante, ou então usa aí uma superfície de policarbonato ou PEI, que ajuda também a fixar a peça na mesa, mas sempre mantenha a mesa bem nivelada com uma boa distância do bico e a mesa. Joe Coab tá sempre conversando com a gente. Muito bom, Joe, obrigado por estar com a gente. Qual filamento usar para peças de bicicleta? Obrigado, sou seu fã. Cara, eu que agradeço por você confiar no nosso trabalho, muito bom. Filamento para peça de bicicleta. O Asa é um bom material, então tem um preço bom. Seguro material também, dá para usar PET com fibra de carbono ou até nylon com fibra de carbono. Esses dois últimos são filamentos um pouco mais avançados, tá? E se você quer usar ABS ou PETG, até dá para fazer, mas acho que o PETG entre os dois é melhor. Próximo, Matheus Ramos 23. Como deixar a primeira camada mais lisa? Vamos lá. Primeiro, bom nivelamento da mesa, isso é essencial. 2,
o fluxo do material da primeira camada é importante. Então, se você somar a distância do bico entre a mesa mais o fluxo, você pode ter uma deposição bem uniforme de material. Terceiro, quer deixar lisinha e espelhada? Coloca uma plataforma de vidro, que também, vidro ou espelho, que vai muito bem também. E eu vou deixar um vídeo aqui que a gente fala da primeira camada de mestre, uma brincadeirinha aí com os mestres da impressão 3D. E nesse vídeo você tem tudo em detalhes, o que você precisa fazer. Mas o segredo é bom nivelamento e o fluxo bem acertadinho. Imprimindo PLA numa Ender 3 V2 Neo, quais as temperaturas ideais e velocidade? O que eu gosto de usar? Em 30 e 40 mm por segundo. E temperatura inicial dá para você colocar 200. De boa, vai de boa. Abro só um parênteses aí. Se você usar o PLA Revolution da Cree, você tem que usar 210, 215. Inclusive, o material espetacular, é um PLA Premium com maior resistência térmica e características mecânicas bem equilibradas. Ele se comporta quase como um PETG. É um PETG com a facilidade de imprimir do PLA. Vou deixar o link na descrição. Se você se interessar pelo PLA Revolution, vai nele e aí 30 a 40 mm por segundo, PLA convencional 200 graus, PLA Revolution da Cree 210, 215 e vai funcionar muito bem. O Edson A 1985. Como limpar o bico para evitar entupimentos ao longo de várias impressões? Melhor coisa, Edson, a solução mais simples. Hoje o bico está muito barato. Começou a entupir? Meu, pega, joga fora, coloca outro. Se você não tiver acesso tão fácil a bicos sobressalentes, aí você faz o seguinte: a cada 2, 3 impressões, faz aquela técnica do puxão. Você resfria o PLA, por exemplo, a até 85, 90 graus. Quando chegar na temperatura, você destrava a extrusora aí, puxa, ele faz aquele barulhinho e ele sai o filamento inteirinho de dentro do bico e levando sujeira junto. Se ele não sair, faz de novo, que ele vai limpando o bico, vai fazendo força e vai tirando aquela sujeira de dentro. Se você fizer isso sempre, seu bico vai estar sempre limpinho, pelo menos de entupimento você nunca vai sofrer. Obviamente o bico vai desgastar, você vai ter que trocar por isso também. Próxima pergunta, Gabriel Gesser. Por que os cantos de uma peça com 90 graus ficam gordinhos e não com um ângulo perfeito? É uma configuração chamada jerk, que de uma maneira bem simplista é a velocidade com que o bico de impressão faz a curva. Ele teria que parar e começar, mas o jerk ele faz o quê? Ele faz com que o bico faça a curva com uma velocidade e você tem que acertar esse jerk. Em tese, via de regra, quanto maior o jerk, você tende a ficar com o bico mais certinho, mais agudo. Mas quando você exagera no jerk, ele começa a ficar pontudo. E quando você diminui muito o jerk, ele fica barrigudinho. Então, você tem que entender como tá o canto da sua peça e acertando o jerk. É jerk, J-E-R-K. Esse para mim é o principal parâmetro para você acertar. Os fatiadores mais novos têm disponível e você vai trabalhar com velocidade, aceleração e jerk, os três juntos. Qual a melhor marca de filamento PLA hoje em dia? Vamos lá, não vou falar a marca só, vou falar algumas. Hoje, a marca que eu mais uso, que eu tô mais gostando e que é um filamento de extrema qualidade é o Cree. É o meu filamento preferido hoje. Ele tem uma temperatura de deformação 10 graus a mais do que o PLA convencional. Você consegue usar em uma gama maior de aplicações em relação ao PLA convencional e substituir em outras aplicações, inclusive ABS e PETG. Por que eu falo isso? Porque ele também tem características técnicas mais equilibradas. Ele não é tão quebradiço, ele é mais dúctil, ele tem maior resistência ao impacto antes da ruptura. Então você tem aí um PLA fácil de usar, um TG maior, uma temperatura de deformação maior e tem uma qualidade superficial muito bacana. Variedade de cores, Volt, tem bastante coisa, Printalot também. Filamentos com bom custo-benefício, gosto bastante do 3D Fila. Essas são as minhas marcas preferidas, o que não representa a opinião do mercado todo. Pergunta legal do João Carneiro Neto: como começar no 3D sem ter muito tempo? Então vamos lá, João. Suponhamos que você trabalha durante o dia, você tem aí das 7 da noite às 10, 11 da noite para trabalhar com impressão 3D. O que você faz? Aprende, testa durante essas 4, 5 horas. E as impressões finais deixa imprimindo de madrugada. Então você consegue ganhar tempo nos testes, experimentando as configurações, entendendo como funciona. E quando você quer imprimir a peça mesmo para valer final, deixa a madrugada ela trabalhando para você. Pergunta do Albe Filho: qual o lugar mais adequado para colocar uma impressora 3D aberta? Se você está imprimindo PLA, em tese, é o consenso do mercado, você pode deixar em qualquer lugar. Não pode deixar muito numa sala pequena perto de você, é sempre bom deixar a impressora um pouco mais afastada, não importa que material você use. Se você usa ABS, deixa num outro cômodo, de preferência. Os gases são tóxicos no ABS, são notadamente tóxicos. Existe um consenso do mercado de que PLA não é tóxico, o que também é uma meia verdade. E ABS evita estar no mesmo cômodo da impressora, super importante, tá? ABS, policarbonato, nylon são
materiais que são tóxicos, os gases são tóxicos. Próxima pergunta aqui do Ryan Aguiar. Tenho 2 impressoras que ficam ligadas 24 horas com ABS. Alguma dica para gastar energia? Ryan, vou te falar uma coisa. Vai ter gente que vai ler a sua pergunta e vai achar que é uma pergunta boba. Eu te falo que não é. E você tá pensando certinho. Quais são os componentes da impressora que consomem mais energia enquanto você imprime? Não só ABS, mas qualquer material. São os aquecedores, depois os motores. E agora eu trago para cá a nossa Ender 3 e a mesa está a 60 graus. E aí eu trago aqui a nossa câmera térmica, olha só, 56, 57. Então para você manter a mesa aquecida, você vai gastar energia o tempo todo. Quando você coloca a impressora num lugar mais frio, o que acontece? Ela tem que gastar mais, consumir mais energia para garantir que a temperatura da mesa estará constante e a temperatura ideal. Então, coloca num lugar mais quente. Se você puder fechar a impressora, melhor ainda, porque o gabinete, né, lá dentro, a temperatura vai estar mais estável. Outra coisa, parece besteira também. Já que está imprimindo com ABS, evita deixar a impressora ligada depois de terminar. Imprimiu? Desliga a impressora. Outra coisa super importante, encontre a temperatura certa do ABS. A gente tende a usar temperaturas mais altas com a ideia de que você vai garantir adesão entre as camadas, não vai descolar da mesa. Às vezes você pode diminuir um pouco a temperatura tanto da mesa quanto do material para que o consumo de energia também diminua. Imprimir mais rápido, diminui. Usar menos material, diminui. E uma sacadinha. Existem agora superfícies de impressão que são mais avançadas do que o vidro. Então você consegue usar com essas superfícies mais novas, avançadas, você pode usar uma temperatura menor, porque parte da aderência da peça é a própria superfície, é o próprio material que está fazendo. Então, às vezes, você usar 100 na mesa, 100 graus, você pode baixar para 90, 85. Aquela superfície está fazendo, às vezes, do adesivo. Ajuda bastante. Outra pergunta aqui do Adilson Carneiro. Com a K1 eu consigo usar materiais de resistência mecânica? Quais? Vamos lá. ABS sim, PETG sim, nylon sim, poliamida, compostos com fibra de carbono sim, PP também é possível. Então você só não consegue usar materiais que precisam de 300 graus ou mais de temperatura. Ela tem gabinete fechado, ela tem a superfície de impressão bacaninha para você usar a maioria dos materiais. A temperatura ela é bem estabilizada tanto do bico quanto da mesa, então você consegue sim imprimir materiais mais avançados do que o ABS e o PETG. O Noel perguntando, hoje algumas escolas já dispõem de impressoras 3D. Não seria uma oportunidade para uma profissão professor maker? Eu acho que sim. Imagina uma coisa, Noel, a gente tem 178, 180 mil escolas no Brasil e imagina a oportunidade de transformar esses professores, todos eles, não importa a disciplina deles, em maker. Olha o mercado que está crescendo para o ensino, para o fornecimento de educação para o professor, para que ele se torne um maker. E aí não só com impressão 3D, com outras tecnologias de fabricação digital, com robótica, com programação, tem muita coisa para ensinar para toda essa galera que é muito mal valorizada aqui no Brasil. E se a gente tem um pouco de educação mais estruturada aqui no Brasil, é graças aos professores. Respeitem os professores e valorizem os professores. Noel, excelente pergunta, tem um baita do mercado. Eu vou te pedir o seguinte, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida, a maior angústia, a maior dificuldade da impressão 3D. Se você é iniciante, se você é avançado, não importa. Coloca aí o que tira a tua cabeça do lugar, que te deixa nervoso na impressão 3D. A gente vai fazer vídeos, eu quero sugestões aqui. Mais uma pergunta do Davi Dalacqua. Secador de filamento vale a pena? Davi, eu sou o exemplo da pessoa que subestimou o secador de filamento durante talvez 7, 8 anos na minha carreira aí com impressão 3D, e dependendo do filamento você não consegue usar sem uma secadora. O PETG, para começar, nylon absorve animal, sim, é muita umidade. Copoliésteres em geral, materiais compostos também absorvem muita umidade. Uma secadora às vezes é imprescindível para você usar qualquer um desses materiais. Até o PLA absorve umidade. Se você consegue tirar rapidamente, não deixar o material exposto, você não degrada o PLA. Eu tenho aqui 3 secadoras, estou testando uma aqui do nosso aluno e amigo Gino, que é o Drybox, que vai ser lançado pela 3D Makers, que fabrica o fabuloso Adere, aquele adesivo. Ele é feito aqui com muita competência, uma caixa espetacular, funciona muito bem e vai ajudar você a secar os filamentos
Logo mais a gente vai lançar na nossa loja. Se você quiser um vídeo sobre ele, já pede pra gente que a gente faz o vídeo. Põe aqui nos comentários. Mais uma pergunta aqui do Thiago Porfírio. O que acontece quando no meio da impressão ou no final o filamento vira um monte de linha embramada? A maior causa disso é a peça que descolou da mesa. Aí a peça vai junto com o bico, enfim, perdeu a referência, aí vira aquele macarrão todo. Fixar a peça bem fixada na mesa de impressão é imprescindível. Tem um monte de vídeo aqui no canal, vou deixar alguns aqui na descrição. Deixa a tua peça bem aderente à mesa. Procura usar temperatura, espessura de camada e velocidade condizentes com o que você vai imprimir, para não ter subextrusão, para não ter falhas na impressão e uma consequente, de repente, quebra da peça no meio. E também ver se o seu arquivo não tem nenhuma falha na malha. Isso também pode criar buracos. Então toma cuidado com esses 3 fatores aí para evitar a macarronada depois no final da impressão. Mais uma pergunta do Teles Lins. Bom dia. Alguma impressora 3D desktop que imprime Ultrafuse 316L da BASF? Obrigado pelo conteúdo, eu que agradeço por você estar aqui com a gente. Teles, vamos lá. Vamos falar de temperatura de extrusão, vamos falar de configurações com esse material, tá? O Ultrafuse 316 é um composto de 90% de aço inox 316, também chamado de aço de grau marítimo, se eu não me engano, e 10% de polímeros aglutinadores, que é o que permite você imprimir. Temperatura de extrusão é entre 230 e 250. Temperatura da mesa é entre 90 e 120. E você tem o fã desligado. Tem que ter o fã desligado. Então você já pensa, se eu tiver uma impressora que imprime entre essas temperaturas e tem um gabinete fechado, você consegue imprimir. Lembrando que esse é um filamento que depois precisa de pós-processamento. O debinding para tirar o aglutinador e depois a sinterização para, entre aspas, acabar de fundir a peça e ela ficar 100% metálica. Não é um filamento fácil de processar, não é um filamento barato, e é um filamento cujo pós-processamento também é caro. Então, talvez não seja para todo mundo, para aplicações bem específicas. Próxima pergunta aqui do Felipe JMY. Nylon, Oswaldo. Oswaldo com V, velho. Não vou responder a tua pergunta. Não, brincadeira, você. Oswaldo, estou sofrendo na fixação do nylon. Vamos lá. Cola bastão, mesa a 80 graus, impressorinha fechada e filamento sem umidade, nylon sem umidade. Aí você vai mitigar o risco dele empenar e descolar, tá? Mas o nylon, dependendo do nylon que você tiver, ele é realmente encardido. O que ajuda também é usar aquelas mesas Ultra Base, a Carborundum da Creality também ajuda bastante. E evitar, obviamente, correntes de ar em volta da impressora, porque é tão chato, é mais chato do que a ABS. Inclusive, grande parte do conhecimento que eu estou passando aqui, você adquire no nosso curso Impressão 3D Total. Somos mais de 3 mil alunos nesse curso 100% online, desde 2016 formando os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Você vai aprender cura, Simplify 3D e Prus Slicer no curso 3 fatiadores, e também vai ter descontos exclusivos para comprar impressoras e filamentos na nossa loja 3DPA by Tecnocubo 3D. O link da lista de espera está aqui na descrição. Entra, vem pro curso que você vai gostar, eu tenho certeza. Mais um aqui, o Lucas Magalhães. Dificuldades de aderência em mesa texturizada. O que fazer? Acabei de falar da mesa, né? Da mesa texturizada, que pode ser a Carborundum, a Ultra Base, aquela de PEI ou de policarbonato. O que acontece é, essas mesas são consumíveis também, elas vão se desgastando. O que você faz no meio do caminho é limpar com álcool, não põe o dedão, não põe gordura, limpa com álcool bastante, tira toda a sujeira, e quando você perceber que está perdendo a aderência, lava com detergente, água e detergente, deixa secar ao natural, sem encostar, sem passar pano, nada. Depois que secou, álcool de novo, bota para imprimir. Você vai aumentar a vida útil dela, mas ela vai perdendo a sua função ao longo do tempo, aí você vai ter que trocar. Então, esses cuidados ajudam bastante, e mesa sempre bem nivelada. Isso é importantíssimo. Tutu Calap, o cara é flamenguista, meu. Vai Corinthians. Vale a pena fazer uma cúpula para a minha impressora poder imprimir com material de engenharia? Tutuca, muita gente faz. A própria Creality vende uma tenda, né? Enfim, uma cabaninha, sei lá o nome desse negócio, onde você põe a impressora dentro. Ajuda bastante. É uma opção de baixo custo, mas você tem que tomar cuidado para tirar a tua eletrônica para fora. Não deixa dentro, porque a temperatura pode reduzir a vida útil dela e a tua impressora pode parar de uma hora para outra, tá? Fora isso, a impressora é dimensionada para trabalhar em altas temperaturas. Só a eletrônica que tem que ficar para fora. É importante se preocupar com isso. Ele tem uma Ender 3 S1 Plus e quer saber como configurar a impressora no Cura, porque não tem a S1 Plus ali na listinha. A S1 Plus ela é derivada da S1, da Ender 3 S1. Só que ela tem uma mesa de 30 por 30 e um Z de 30. Como é que você faz nesse caso? Você pega a impressora similar, você pega a Ender 3 S1,
coloca ela como ela tá e você só ajusta as dimensões de impressão. E aí você tem a mesma impressora que você precisa aqui no caso. Qual o nome do software brasileiro para a conversão de DICOM para STL? DICOM é o formato de imagem gerado pelos equipamentos de exames de tomografia, por exemplo. É como se ele fatiasse. E esse conjunto de fatias é o DICOM. Depois você tem que pegar essas fatias e reconstruir o modelo 3D através de um software. Ele perguntou qual é o software brasileiro para fazer isso. Chama Invesalhos. Talvez um dos melhores softwares para conversão DICOM para STL. Eu vou deixar o link aqui pro Norberto e para todo mundo, quem quiser saber como funciona. Eu acho que em algum momento pode até fazer um vídeo sobre isso. A gente trabalhou com isso em 2015 e talvez eu queira desenferrujar aí as impressões de DICOM. Muito bom. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa um like se você gostou até agora do que você viu. O Miquel Santos perguntando, os resíduos da impressão 3D podem ser reciclados? Em tese sim, não existe nenhum processo, nenhum procedimento aqui no Brasil que faça isso. Eu sei que tem gente que pega o PLA, que sobrou de suporte de peça errada, e você consegue até moldar peças no seu próprio forno. O Rafa Bastos tem um vídeo, inclusive, que faz isso, vale a pena dar uma olhadinha. Mas geralmente isso vai para o lixo mesmo. Deveria ter iniciativa dos próprios fabricantes de filamentos para poder receber esse material, reciclar e, por que não, refazer filamentos, digamos, reciclados, né? Talvez não tenham as mesmas características técnicas do filamento que foi usado a primeira vez, mas é uma maneira de repente, aí reutilizar o material. Fica na nossa cabeça para a gente pensar como a gente pode fazer isso em comunidade. Quarta pergunta aqui do Alexandre M. Crudelli. São duas perguntas, na verdade, são dois questionamentos para a mesma resposta. E o Bronzelito também perguntando. Eles têm uma Ender 3S1 e uma S1 Pro. Uma das impressoras, a do Alexandre, o bico fica muito alto. E no caso do Bronzelito, fica muito baixo, quase pegando na mesa. Como é que eles acertam isso, né? Já que a impressora tem nivelamento automático. É o seguinte, existe um recurso mágico nessa impressora que chama Z-Offset. Você faz o nivelamento automático e no final, você quando imprime uma peça durante a primeira camada, coloca uma pecinha de teste, ajusta o Z-Offset para o bico subir ou descer, é um ajuste fino, e aí você consegue aproximar ou afastar. Depois você grava esse Z-Offset na própria impressora, tem na própria controladora, e aí você consegue ter a impressora niveladinha, calibradinha, e você vai poder usar esse nivelamento por bastante tempo, até refazer. Então Z-Offset é o recurso que ajuda demais, é essencial. Edson Luiz Renz falando aqui. Boa noite, brother. Me informe qual a diferença que tem em imprimir peças decorativas e peças técnicas. Material, vamos lá. O objetivo da peça decorativa, talvez, seja a aparência externa dela, a superfície externa. Aqui, qual é a grande preocupação que você tem que ter? Superfície da peça tem que estar bonita, uniforme. E para esse tipo de peça você geralmente usa PLA ou até ABS, mas o PLA é o melhor material para isso. Quando você fala de peças técnicas, o papo é diferente. Você tem que ter resistência mecânica, você tem que ter precisão dimensional, e aí você tem que usar materiais que te ofereçam isso. O ABS funciona com peças mecânicas? Sim, muita gente usa. O problema é que o ABS contrai quando você imprime, então você perde a precisão das dimensões. Então o PETG é um bom material, aí você entra com policarbonato, polipropileno, e com a peça técnica você não precisa ter necessariamente o cuidado com a superfície. São peças de uso final que vão sofrer esforços mecânicos. Isso é uma peça técnica e isso aqui é uma peça decorativa. É seguro utilizar o PLA para itens que envolvem alimentos? Sei que ele é biodegradável, mas não vi nada ainda sobre segurança de como utilizar ele para copos, pratos, etc. Existe chance de resíduos fazerem mal para a gente ou algo assim? Vamos lá. Dos materiais food safe, que é o que a gente chama, né? O único material que comprovadamente é food safe é o PETG. O PLA, digamos, ele não é tão nocivo, ele tem uma série de problemas, como por exemplo a baixa resistência térmica, mas mesmo se você usar PETG, que é food safe, como eu acabei de falar, existe o problema da contaminação da tua peça. Aqui tem um vaso, mas não é bem isso. Imagina que isso aqui fosse um copo, né? O problema é que entre as camadas você tem espaços, nesse espaço se alojam micro-organismos, bactérias, enfim. E aí você pode contaminar a peça. É muito provável que isso aconteça, porque o próprio processo de impressão 3D, ele não é limpo o suficiente. Então, já não é mais um problema do tipo de material, mesmo o PETG sendo um material ok para isso. O problema é o processo. Há muito tempo atrás eu me interessei por impressora 3D, mas não consegui entender as coisas. Assiste o nosso canal, maratona todo, que você vai entender muito. Eu queria saber que tipo de negócio você pode fabricar para vender e qual o valor de uma impressora básica. Lembrando que se comprar uma impressora 3D vai ser para fazer coisas para mim e depois vai vender coisas. Então vamos lá, primeira coisa. Compre a tua impressora como hobby. Impressora ideal para você começar? Ender 3V2 Neo, custa em torno de R$ 2.200. Fácil de montar, precisa,
não dá problema. Lá para R$2.200 você tem uma impressora boa, confiável. Compra aqui no Brasil com assistência técnica e garantia no país, é importante. Você quer saber que tipo de negócio você pode fazer? Eu vou deixar vídeos aqui na descrição. A gente falou muito sobre isso. Dá para você trabalhar desde brindes até aeroespacial. Mas começa com peças simples para pegar o gosto pela impressão 3D. PlaySpoil 200, mais barato que um PlayStation com celular. Eles têm uma máquina, uma mini fábrica na tua casa. Olá, qual impressora você indica para quem está começando? Hoje, fim de 2023, comecinho de 2024, Ender 3V3 SE. É, digamos, a nova impressora de entrada da Creality. Ela é fácil de montar, fácil de calibrar, a primeira peça sai rapidinho, ela é uma impressora mais rápida, mais estável e tá com preço muito bom. Wagner Assis, a impressora 3D dependendo é barata, mas e o preço do programa que executa a arte? Interessante, é cara. Realmente a impressora 3D hoje tá em torno de R$2.000 no máximo, uma impressora de entrada. Agora, você deve ter falado sobre o software de modelagem, que é a que cria o modelo 3D para depois você fabricar na impressora. Existem vários softwares. O Blender, que é gratuito, existe SolidWorks, que é pago, os AutoCADs da vida, enfim, né? O Fusion 360, que inclusive é o software do nosso curso de modelagem com o Rafael Bastos, ele tem uma versão gratuita. Então qual é a sacada? É você escolher aquele software que mais se adequa à sua necessidade e entender aquilo que você pode pagar. Então tem opções gratuitas como o Blender e o próprio Fusion, que tem a versão gratuita. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir 5 softwares de modelagem para você poder usar, começar, enfim. Vale a pena, tá? Mas não é caro. A resposta é, não é caro, pode ser de graça, dependendo do software. Próxima pergunta aqui do Max. Sempre conteúdos com uma abordagem simples, sem perder o embasamento técnico, excelente. Teria algum perfil de impressão para o Triton na K1? Sofri um bocado para calibrar na Ender 3, é verdade. Triton na Ender 3 é coisa para guerreiro. E queria muito não passar pelo mesmo sofrimento novamente. Primeira coisa no Triton, desliga todos os fãs e ventoinhas, máquina toda fechada, aumenta em mais ou menos 20 graus a temperatura de extrusão do Triton e use vidro. E uso cola bastão, e vai super bem. Continua usando o mesmo tipo de plataforma e de temperatura de mesa que você usa, tá? A gente está acostumado a imprimir Triton em baixas velocidades. Agora com as impressoras rápidas, tudo muda. Então, vai testando velocidade porque isso é importante. Mais uma pergunta aqui do Alexandre Araripe. Oswaldo, tem como exportar o STL do modelo modificado? Ele colocou essa pergunta em um vídeo onde eu fiz o Buda Messi. Então ele tem 2 STLs. O Buda e a cabeça, né, o busto. Ele perguntou se depois dá para exportar o STL para fatiar em outro software. Sim, se você usar modificadores, você pode salvar o projeto em 3MF e depois você pode abrir em outro fatiador. Se o fatiador que você estiver usando for a base Slicer, você consegue usar exatamente o mesmo 3MF com todos os modificadores. Pergunta aqui da Ana Tarasiuk, não sei se é esse o nome dela. Gostaria de saber se fica resistente ferraduras para cavalo. Quando eu li a pergunta, eu fiquei assim, uns 10 segundos sem saber o que falar. Aí eu fui pesquisar um pouquinho do mercado, né? Fui ver também ferraduras de cavalo, aonde? No Mercado Livre. Eu descobri que tem ferraduras para todas as aplicações, até para cavalos de corrida. E você descobriu um baita de um mercado, tem dinheiro aí. Ferradura resistente. E eu cheguei à conclusão que o material ideal para você imprimir ferradura de cavalo, nylon com fibra de carbono. Ele é chamado no mercado de alumínio negro. Ele é um substituto ao alumínio. Se fosse você, eu daria mais uma pesquisada em impressão 3D, porque tem mercado para fazer as ferraduras. Espetacular essa pergunta. Mais uma aqui do Diego de Carvalho. Há um tempo atrás você fez uma entrevista sobre o nicho de educação. Você ainda vê esse mercado promissor? Lá para 2019 existia a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que estabelecia um novo conjunto de regras onde as escolas teriam uma abordagem maker muito maior. Cada escola teria impressora 3D, cada escola teria eletrônica, Arduino, enfim, robótica. O que aconteceu foi que com a pandemia a BNCC acabou se atrasando, mas a maioria das escolas particulares começaram a colocar as suas oficinas maker. Todos os professores vão ter que ter o conhecimento de impressão 3D. Ou as escolas precisam de plataformas que usem impressoras 3D para auxiliar no processo de educação. Fiz o curso e são aí 2 anos já imprimindo, vendendo algumas peças. Dizer também que um dos meus objetivos maiores foi conhecer tudo isso para ensinar meus alunos, porque eu sou professora, trabalho em laboratório de tecnologia na rede municipal. Submeti junto com eles, alunos do 7º ano, um projeto de modelagem e impressão 3D. E nós vamos para a Mostra Nacional de Robótica esse ano, graças à aprovação desse artigo. E é com muito orgulho que eu digo para o Oswaldo e para a equipe da 3D Print Academy que vocês fazem parte da nossa história já, fazem parte dessa conquista, que espero que seja a primeira de muitas. Gratidão sempre. Mais uma pergunta aqui do
João, como funciona a impressão em resina? A máquina só sobe e desce reto. É legal essa pergunta, João, porque a gente fala de impressão 3D de resina como se fosse uma coisa muito trivial, né? E para o usuário leigo, iniciante, não é. E eu vejo pouca gente explicando isso. Vamos lá, imagina um recipiente cheio de resina líquida e uma plataforma. Você também pega o modelo e fatia em camadas. E cada camada fosse projetada nessa resina. Então ele projeta na resina, quando você joga a luz, você solidifica, catalisa a resina. Ela endurece. E você sobe de novo e projeta a próxima, e a próxima camada, e a próxima, e o objeto vem surgindo de baixo para cima. É assim que funciona. Continua assistindo, eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar aprendendo através dessa, que não é uma simples escola de impressão 3D. Coloca isso na cabeça, não esquece. Nós somos uma escola que tem um canal de YouTube, e não um canal de YouTube que sai por aí vendendo o curso. Essa aqui é a 3D Print Academy, a maior escola de impressão 3D da América Latina. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!